Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é meio que um resumão do mercado da bola do Santos. Essa semana foi bem agitada, tá certo? Mas antes do resumão, só queria deixar um recadinho rápido. Para quem já esperava essa semana o 5 alguma coisa, eu vou deixar o 5 alguma coisa dessa semana somente para a semana que vem, por questão que a semana foi bem agitada do Santos. E já vou antecipar aqui o tema, os 5 melhores laterais que eu vi com a camisa do Santos. O vídeo já está feito, então semana que vem eu solto ele aqui no canal, beleza? Bom, vamos agora ao tema do vídeo, que é o resumo do mercado da bola do Santos. Então eu vou começar pelos jogadores que foram afastados essa semana, que é o Ivonei, Ed Carlos e Daniel Ruiz. O Ed Carlos eu acho que é uma boa a questão de um empréstimo, porque não tem muito espaço aqui. É um jogador com característica lenta, mas é um jogador que até tecnicamente tem um bom passe e um bom lançamento. Eu acho que ele realmente precisa de minutagem, mas não no Santos. O Ivonei eu acho que é um dos mais injustiçados desse afastamento. Pode ser que aconteça coisas no bastidores que a gente não saiba, eu já falei isso aqui. Mas por que eu acho injusto? Porque o Ivonei, realmente, quando teve suas primeiras oportunidades lá com o Cook em 2020 e depois com o Roland, não foi tão bem assim. Só que depois ele teve a humildade de recomeçar a sua carreira no Santos no Sub-20. Com isso, ele amadureceu, voltou bem para o profissional. E quando ele teve oportunidades de segundo volante ou meia, para mim ele fez partidas de razoável para bom. Agora, ele jogou mal quando foi ponta. E o Ivonei tem características que nesse elenco não tem, que é o quê? O chute de fora da área e uma boa bola parada. Enfim, entre afastar o Ivonei e afastar o Camacho ou o Balieiro, eu prefiro afastar Camacho e Balieiro e ficar com o Ivonei no elenco. E por fim, o último afastado foi o Daniel Ruiz. Eu acho que a questão do Daniel Ruiz tem muita coisa nos bastidores que ainda não foi divulgado para a torcida santista, porque muitos portais confiáveis, muitos setoristas confiáveis já estavam soltando aí nos bastidores boatos que a opção de compra no término do empréstimo do Daniel Ruiz, que seria em dezembro agora, poderia virar obrigação de compra se ele atingisse algumas metas. Então, acho que tanto a falta de entrega técnica, mais essa opção de compra, que poderia virar obrigação de compra no valor de 20 milhões de reais, fez com que o Santos já afastasse o jogador. Agora vou para os jogadores que o Santos já sondou, mas infelizmente não vem, que é a questão do Luan Pérez, que prefere ficar na Europa, o Santos tentou. O Santos também, segundo o Marcão do Varanda Debate, sondou o Alexandro, mas os valores assustam, porque ele tem mais um tempo de contrato com a Juventus da Itália. E o outro jogador que o Santos sondou e também não vem é o Bruno Henrique, por questão de salários e também luvas milionárias. Inclusive, o Bruno Henrique está sendo disputado entre Cruzeiro e Inter. E o Bruno Henrique que eu estou falando é o ex-rival de Itaquera e ex-rival da Barra Funda, não o que já passou por aqui. Agora, passando para jogadores que podem ainda sair até o breve momento, eu estou falando de questão de negociação. Temos o Marcos Leonardo, que a qualquer momento pode fechar contrato com a Lazio. A Lazio quer pagar de 10 a 12 milhões de euros, mais uma porcentagem em uma venda futura. A primeira ideia do Santos era 15 milhões de euros. Só que o Santos só tem 70% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo topa abrir mão de uma certa porcentagem para que o negócio seja fechado. O Santos também tenta envolver jogadores nessa venda do Marcos Leonardo. Tipo, vende o Marcos Leonardo, mais porcentagem de venda futura, em troca também vai receber alguns jogadores. Os 3 jogadores que o Santos tentava ou foram oferecidos é o André Anderson, que estava no rival do Morumbi, que já foi descartado por questão física, por causa que é um jogador que vive lesionado. Eu não sei tecnicamente como o jogador é, eu vi muito pouco dele para analisar especificamente. O Santos queria o Marco Antônio, que dificilmente
vai vir para o Santos, o jogador prefere ficar na Europa e a Lazio até pretende contar com ele. Pelo que eu pesquisei, puxei números, o Marco Antônio seria um jogador bem interessante aqui, acho que chegaria e jogaria até como titular, mas infelizmente é muito difícil que venha. E o mais difícil que aconteça, mas o Santos ainda tenta, é a questão do Felipe Anderson. Por que é difícil a vinda do Felipe Anderson? Questão salarial. A Lazio até topa emprestar o Felipe Anderson, mas o salário dele gira em torno de 1,4 milhões por mês. O Santos até topa pagar 50% desse salário, mas a Lazio só vai liberar para empréstimo, até o momento que gravo esse vídeo, se caso o Santos arcar o salário inteiro. Então, por isso que o Felipe Anderson está distante de um possível empréstimo para o Santos. Então, essa questão do Marcos Leonardo, apesar de estar próximo de acontecer, como não tem nada assinado, está virando uma novela. Agora vou para o caso Soteldo, que o Santos, após afirmar que iria exercer a opção de compra, o Soteldo brigou com Turra, teve casos de indisciplina e o Santos foi obrigado a contratar o jogador. O Santos pensa em vender ou emprestar o jogador. Inclusive o jogador voltou a treinar, só que com aqueles jogadores já afastados. Bom, eu já falei aqui em 2 vídeos a minha opinião. Eu acho que o Soteldo tem que se conscientizar que o clube é maior que ele, que o clube é maior que qualquer jogador. Então ele tem que entender que tem uma hierarquia dentro do clube. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje o Santos, quando o Soteldo não joga, joga Braga, Barbosa ou Mendonça, o que faz o nível técnico do Santos cair bastante. Então, o que eu sugeri nos outros 2 vídeos, e vou repetir aqui porque a audiência na internet é rotativa. Eu acho que o Soteldo tem que ficar afastado, entrar em condição física porque ele está fora da sua condição física, e depois disso pedir desculpas para o torcedor, pedir desculpas para o clube e para o treinador, e possivelmente ser reintegrado no futuro, porque por mais que ele não tenha sido o mesmo Soteldo da primeira passagem, por mais que ele não tenha sido tão decisivo como na primeira passagem, eu continuo defendendo que o Santos procure uma solução se caso não conseguir vender ou emprestar ele, porque a permanência do Soteldo jogando com vontade, pelo menos é um reforço a menos que o Santos tem que procurar no mercado. Eu penso dessa maneira. Agora vou para o único jogador que o Santos encaminhou, que é a questão do Dodô. O Santos estava se acertando com o Atlético Mineiro, a liberação do lateral esquerdo. Bom, como eu já falei aqui em 2 vídeos também sobre o Dodô, eu vou falar o que eu pensava no início do ano, quando surgiu essa possibilidade, e também a minha opinião de agora. No início do ano eu falei, o Dodô é uma boa opção, se encaixa no time, mas eu procuraria outras opções também no mercado. Hoje eu já vejo ele como uma das melhores opções, porque os jogadores que a gente gostaria mesmo já completaram 7 jogos pelas suas equipes no Brasileirão, e então não agregaria muita coisa. O Santos contrataria para o jogador não poder jogar, então seria uma burrice. O Santos poderia olhar o mercado sul-americano? Poderia, mas seria mais difícil a negociação. O Santos já tem um acordo com o jogador, tá bem próximo de acertar aí com o Atlético Mineiro e pode ser anunciado. Mas como eu sempre falei, encaminhado, acertado verbalmente, acertado com o jogador, é quando está perto de acontecer, mas ainda não aconteceu. Então vamos esperar os próximos capítulos, mas a expectativa é que o desfecho seja positivo, beleza? Então só para finalizar do Dodô, eu acho que é um bom jogador, vai se encaixar no time do Santos, chega para ser titular. Agora, a contraponto é a questão das lesões que ele vem sofrendo desde que saiu do Santos em 2018. E também não é o mesmo Dodô de 2018. Já falei aqui que se passaram 5 anos de 2018 para a gente achar que vai ser o mesmo. Agora vou para outras 2 negociações que estão rolando do Santos. Como o Lucas Musset soltou essa semana, que o Santos tenta contratar dupla que joga na Major League, que joga no San José, que é a questão do Espinosa, ponta direita, e também do Rodrigues, zagueiro, que pertence ao Grêmio e está emprestado à equipe americana. Na questão do Espinosa, eu fiz a minha opinião baseada em números, vídeos, e eu tenho para falar uma coisa. Se o Santos contratar ele, o que está bem difícil por questão que o empresário deles está com medo de trazer ele
nessa situação que está o clube, porque ficou sabendo das bombas lançadas no campo, então está com medo. Mas assim, eu acho que se o jogador vier e corresponder os números que ele tem na Major League, eu acho que é uma baita contratação, até forçaria a contratação. Mas contraponto, a adaptação. Será que ele vai chegar e corresponder a mesma coisa que joga na Major League? Porque o Campeonato Brasileiro tem um nível técnico bem acima. Na Major League, muitos jogadores que aqui seriam meia boca, razoável, acabam sendo craques lá. Não desmerecendo a Major League, mas a gente sabe que tem muitos times lá que são bem limitados, que um ou outro que joga mais ou menos se destaca. Então eu vejo a contratação do Espinosa como uma aposta. Pode vir, dar certo e suprir a carência nas pontas, porque ele pode jogar tanto na esquerda como na direita, ou pode dar errado e virar um Carabarral 2.0. E na questão do Rodrigues zagueiro, eu já falei aqui para vocês, repito, não é um grande zagueiro, não é excelente. Ele faz o feijão com arroz, não é nada demais. Para explicar bem tecnicamente do Rodrigues, se você tiver Luiz Felipe, Maicon e até o Messias e o Rodrigues, eu escolheria o Rodrigues. Agora, se você tem Joaquim, Luan Pérez, Veríssimo e o Rodrigues, eu nunca escolheria o Rodrigues. Ele entra muito nessa linha do mediano, razoável, o famoso nada demais, como eu falei aqui. Enfim, um nome que aparece toda a janela, Pituca. Olha, na questão do Pituca, gente, ele soltou uma nota que não vai renovar com o Kashima Antlers. O contrato dele se encerra no ano que vem. Só que o Santos está tentando trazer o jogador agora. O jogador topa reduzir salário. O jogador quer voltar para o Brasil. O jogador quer voltar para o Santos. Só que o Santos tem que se acertar com o Kashima Antlers. Por isso que tem esse entrave, porque o Kashima Antlers quer 4 milhões de dólares. O Santos até negocia para conseguir trazer o Pituca agora, mas não por 4 milhões de dólares. Vamos ver se o Santos consegue. Como eu falei, a vontade do jogador pode facilitar a negociação, mas o clube japonês, a gente sabe que é duro de fazer jogo. Não é a primeira vez que o Santos tenta o Pituca, beleza? Quer uma ideia que eu tenho? Não sei se você vai concordar ou não. Liga para os japoneses. Se o Soteldo não quer ficar, não quer se comprometer com o clube, oferece ele em troca. Não estou falando nem em forma definitiva, empresta. Vamos ver se rola negócio. Eu não acho que é um mau negócio se caso o Soteldo não se comprometer e nem pedir desculpas para ninguém. Enfim, gente, então para concluir o vídeo, é esse o resumão. Duas coisas que me preocuparam bastante nesse mercado. Até agora não contratou ninguém, está com planejamento atrasado de novo. O Santos já teria que ter anunciado, os caras já teriam que jogar domingo essa final contra o Goiás. E outra coisa que me preocupa é a falta de criatividade. Eu citei nomes aqui que toda janela aparece, como o de Luan Pérez, o do Pituca. Parece que só existe esses jogadores. Vamos torcer para que algo se concretize e que o Santos traga pelo menos 4 reforços, tá bom? O vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.